Boa noite. Criança prodígio, futuro talento, super inteligente. São muitas as definições. Para os pais, eles representam uma grande interrogação. Como lidar com um geninho de plantão 24 horas dentro de casa? E mais, como descobrir se o seu filho é um gênio ou apenas uma criança precoce? O Globo Repórter de hoje investiga o mundo fascinante das crianças que se destacam pela inteligência, pela ousadia, pelo talento notável. Como elas nos surpreendem. Qual a mãe, qual o pai que nunca sonhou com um filho como este? Inteligência, vivacidade, talento, mistura que promete futuro. Mas quando acontece, quando realmente se tem um geninho dentro de casa, o que fazer? Genialidade ensinam os teóricos. Não se mede, nem se descobre tão cedo. Mas o seu filho é realmente diferente dos outros? Você aprendeu a ler com quantos anos? Acho que foi... Eu não. 6 anos, 5 anos. Eu tinha 2 anos. Foi nos livros que tinha aqui em casa, eu pegava e ficava lendo. Parece que eu tive uma intuição, qualquer coisa assim. Eu comecei a juntar as palavras quando eu era bem novo. São meninos que sempre se mostraram diferentes em casa, na escola. Com 2, 3, 4 anos, surpreenderam. De uma hora para outra, mostraram conhecimentos nunca ensinados. São precoces? Superdotados? Prodígios? Menino prodígio pode ser somente precoce, porque precocidade é fazer muito bem numa dimensão de tempo, quer dizer, fazer antes da hora. Então, uma criança que andou com 6 meses, todas as crianças vão andar, né, se não houver problema. Mas vai andar com 12, 13, 15 meses. Ele andou com 6, ele é diferente de todos os 6 meses. Mas quando ele tiver 15 meses, ele está igual aos que estão andando com 15 meses também. A ciência hoje sabe que o menino precoce exibe suas qualidades até os 6 anos de idade. Depois, reage como os outros. A precocidade acaba, o talento não. Uma criança talentosa, se desenvolver essa aptidão, será um adulto talentoso. Pesquisas feitas no mundo inteiro constatam: só 3% das pessoas são superdotadas. Joseph Muck, um alemãozinho de 12 anos, o mais jovem dos grandes pianistas mundiais, aos 4 anos já dominava partituras e teclas. Aos 9, compôs a primeira peça. O pai é clarinetista. A mãe, com 6 anos de idade, já tocava violino. Há 2 anos, Joseph foi aprovado com nota máxima na mais importante universidade de música do mundo. Um artista composto de gente grande. Quantos concertistas adultos não sonham em tirar do piano um som como este? Você tem ideia que você é um menino muito especial? Eu sou diferente dos outros meninos, sim, dizer. Diferente em quê? Os outros meninos não trabalham tanto quanto eu, mas em compensação eles precisam ficar mais tempo na escola. Joseph domina Schumann, Liszt, mas foi na obra de um grande mestre italiano que encontrou inspiração para compor. Acredite, esse menino é autor de 12 variações sobre um tema de Paganini. Acordes geniais. Mas se alguém chegar de repente e perguntar ao pianista menino quem são seus ídolos, ele responde rápido. Roberto Carlos,
Cafu, Ronaldinho, Rivaldo. Novas descobertas científicas jogam por terra mitos que fazem parte da história do homem. Hoje, para a ciência, alta capacidade cerebral, inteligência, superdotação não tem mais o mesmo significado de ontem. Mas nenhum cientista, em tempo nenhum, poderá prever, medir até onde vai a força de vontade de cada um. Se for acompanhada por carinho e amor, o resultado pode até nem estar nos livros dos grandes estudiosos, mas ficará registrado para sempre na emoção de quem conhecer meninos como esse. O regente encontrou seus músicos nas praças e calçadas de Cabo Frio, no estado do Rio. Poucos aqui terminaram o primeiro grau. Música nunca estudaram. Rafael, longe da família, enfrentou a violência das ruas e foi mandado para um abrigo. Lá aprendeu a tocar com 2 colegas. Em 6 meses, entrou para a orquestra e ganhou uma bolsa para a Escola Nacional de Música. As pessoas falam comigo, me empurram para mim correr atrás das coisas que eu gosto. E se a pessoa não incentivar também, você também não vai se sentir bem, não vai correr atrás das coisas que você tem um objetivo. Depois que a pessoa vira músico, depois que ele se torna músico, ele tem toda uma possibilidade de vida feliz, de vida coletiva, saudável, e com possibilidades até de financeira, né? Virar um trabalho profissional, como é o caso do Rafael. Museu Vila Lobos, Rio de Janeiro. Olha ele aí outra vez. Rafael também toca Vila Lobos. Nesse mundo de contrastes, música requintada para quem nasceu e cresceu no Morro Santa Marta. Luiz Cláudio é o mestre desse grupo. E curioso, só aos 17 anos aprendeu a primeira nota. Hoje, o talento dele é reconhecido. Você é um superdotado musicalmente? Eu não me acho superdotado. Eu me acho assim que eu estudo, né? Eu acho que tem que estudar, qualquer profissão, qualquer coisa. Mas superdotado, acho que não. Elegante e modesto, Luiz Cláudio. Quem logo percebeu seu talento foi o músico Turíbio Santos. Eu acho que as pessoas já trazem, dentro delas, uma grande vontade de fazer alguma coisa. E alguns têm, além dessa grande vontade, uma grande facilidade. Quando juntam as duas coisas, aí você tem um talento barra pesada. Molly tem 9 anos e é mais inteligente do que 99% das pessoas. Só não é mais do que os colegas dela. Todos nesta escola são definidos como intelectualmente dotados. Para eles, a escola Hunter é o único colégio público de Nova York que oferece o curso primário. 3.000 crianças de 4 anos passam no primeiro teste de inteligência, provando que estão no topo, o grupo de 1% da população que tem QI de gênio. Depois são feitas entrevistas. Das 3.000, só 50 entram para a escola a cada ano. São as de maior equilíbrio emocional. Em outras palavras, crianças felizes. A mistura de raças mostra que a inteligência não tem nada a ver com a cor da pele. Mesmo que eu fosse um bom jogador de xadrez, o que eu não sou, dificilmente eu ganharia da Molly. Ela joga desde os 6 e aos 9 anos já é campeã nacional de xadrez dos Estados Unidos. Desde pequenos, eles aprendem a jogar xadrez e adoram. O professor é um mestre do Sri Lanka, Sunil Wiramanthi. O xadrez é muito importante para ensinar essas crianças a lutar.
Elas estão acostumadas a vencer, tem sempre a resposta certa. No xadrez, aprendem a brigar, e as respostas nunca são totalmente certas. If you learn to fight even when things are not going well, then there is always a chance of success. Na aula de matemática, obrigados a cortar papel, os superhábeis mostram que a habilidade manual não está entre os talentos deles. Patrícia Lambert é a diretora da escola. As mentes deles trabalham muito mais depressa que as mãos. Eles ficam frustrados. É difícil controlar crianças inteligentes que aprendem sem prestar atenção. A disciplina é rígida, mas ao saber que serão vistos no Brasil, os garotos desafiam as normas. Alô, mundo! Alô, Brasil! Criatividade é a palavra-chave. O professor de física usa a dança para explicar a ciência dos buracos negros. As crianças sabem coisas que muitos universitários desconhecem. Usually, these children are... A orientadora da escola, Rina Subotnik, agradece a Deus por existir Bill Gates. Thank God for Bill Gates, because... Graças a ele, hoje todos admiram quem é muito estudioso, mas até os Estados Unidos desperdiçam seus super talentos. Há apenas 20 escolas públicas especiais para eles. David tem 12 anos e vai para uma escola comum, onde é um dos poucos com inteligência excepcional. Uma decisão dos pais. Não queremos que ele seja diferente. Na escola, ninguém sabe que David tem um QI tão alto. Aos 7 anos, de gravatinha borboleta e ar de geninho, David ficou famoso ao ser aceito na Mensa, a Sociedade dos Gênios. Mensa inclui celebridades superdotadas, como Sharon Stone e Gina Davis. Agora David é um adolescente normal. Joga basquete, também hóquei, futebol, voleibol e beisebol. Mostra as medalhas da natação e não descansa enquanto não deixa o repórter exausto. David não para. Filma a entrevista dos pais, checa ações na bolsa, mostra o estéreo que comprou na internet, um ótimo negócio. Gosta de rap, hip hop e rock. Ouve som com fone de ouvido na cama para não incomodar os pais. O último livro da série Harry Potter, 734 páginas, leu em 8 dias. Teria lido em 3, mas estava muito ocupado. Aprende línguas com facilidade. Alemão, francês e um pouco de espanhol. Coleciona toda espécie de apetrecho high-tech. Não vê nada demais nisso. É a era moderna. Só não gosta é de fazer o dever de casa. Eu e os deveres temos uma relação de amor e ódio. So it's good, but it's bad. Sort of a love-hate relationship. Um simulador de voo comanda todo tipo de aparelho. Estou no aeroporto da Rio de Janeiro. Faz um loop. That's me. Esse sou eu. Derruba o avião de propósito e brinca. Morri. I died. Como os pais, David é muito religioso. Given to me especially, I don't know why. I was Deus me escolheu, não sei porquê. É um peso, porque as pessoas esperam muito de mim. Por isso me esforço, e tudo acaba bem. adult in a kid's body. Sou um adulto num corpo de garoto. Falo como adulto, meu processo mental é de adulto. David tem opinião sobre tudo, especialmente política. Bush has a lot of good points, but I think that Gore should... George Bush é bom, mas Gore é melhor e vai ser eleito I presidente. just prefer Gore Levei over para Bush. David 3 problemas de um livro sobre inteligência. Acertou todos. O mais difícil deu trabalho. E foi incrível ver nos olhos dele a mente trabalhando até achar a resposta certa. David me desafiou com um problema bem simples. Quantos dedos tem uma mão? 5. 2 mãos? 10. 10 mãos? 100. Não, 50. São 10 vezes uma mão, não 2. Ele me pegou. Os pais escondem de David o número altíssimo do QI dele. Fiz o teste aos 7 anos, estou esperando para saber. So, I've been waiting. We want him to be modest
Nós ensinamos David a ser modesto, a não ficar contando vantagem. Por enquanto, o mais importante é ele curtir a melhor coisa da vida, crescer como qualquer adolescente feliz. Onde fica a cidade dos grandes talentos infantis? A escola brasileira que ensina meninos e meninas de inteligência notável. Veja daqui a pouco. Parece uma cidade como outra qualquer do interior de Minas. Mas é provável que um dia Lavras entre para a história como um celeiro de grandes talentos. Aqui vive uma mulher que decidiu dedicar sua vida às crianças mais inteligentes que as outras. Especialista reconhecida no mundo inteiro, ela criou uma escola especial para os mais capazes. Mas onde e como a doutora Zenita encontra os futuros talentos brasileiros? Nas 27 escolas de primeiro grau aqui de Lavras, estão matriculados 14 mil crianças e adolescentes. Desses, 450 recebem atendimento especial. E é justamente aqui na sala de aula onde eles começam a ser observados, avaliados. E os mistérios que envolvem cada talento vão sendo revelados lentamente. Os olheiros são os professores, orientados pela doutora Zenita. Os alunos que se sobressaem por 2 anos seguidos vão para a escola especial, o Centro de Desenvolvimento do Potencial e Talento. E aqui, mais importante do que calcular, competir é criar, inventar. Testes para avaliar o QI foram proibidos. O teste tem um conceito de inteligência estática, uma coisa pronta. Está aqui a inteligência, eu tiro um retrato dela e o teste me dá o retrato. E isso não é verdade. A chave do sucesso está na dedicação de cada um. Por isso, o talento, a criatividade e as aptidões podem ser reveladas de várias formas. Na informática, na música, no esporte, na eletrônica e até na mecânica. Júnior tem um dia cheio. Oficina, ajuda o pai na feira, vai à escola, mas não abre um livro na hora das provas. Não preciso, diz ele, aprendo tudo logo. Ele mora na periferia de Lavras e todos os dias são 14 quilômetros a pé até a escola. Você é menino pobre? Eu não. O que é ser um menino pobre? É um menino que não tem sonhos, que não leva seus planos adiante. O que você imagina ser quando você crescer? Ah, imagina. É um homem rico, né? Mas que tipo de profissão? Fazendo o quê? Jogando bola, jogador, profissões que dão muito dinheiro. Sei. O que o dinheiro vai ser para você na sua vida, já que você não se considera um menino pobre? Ah, dinheiro vai ser uma parte muito importante, né? Porque dinheiro não traz felicidade, mas dá uma boa casa, comida boa, né? Tudo o que ele não tem. A mãe é empregada doméstica e falta tempo para se dedicar aos 4 filhos, todos superdotados. O que você acha que acontece com seus filhos, que eles ficam tão talentosos, tão superdotados? Você sabe que eu não entendo bem disso não, sabe? Não sabe não, né? Mas eu gosto. A mãe gosta e o pai também. Seu Márcio tem uma tese para tanta inteligência na família. Os filhos, todos, saíram ao pai. Isso puxou pra mim, né? Porque eu sou assim também. Eu vejo as coisas e eu vejo, vou lá e faço. Quando que você começou a perceber que seus filhos eram meio diferentes dos outros? Só quando a escola, né? Me chamou, explicou lá. E você entendeu? Eu não acho que eu entendi um pouquinho. Muito não entendi não, mas
Marilane tem razão. É difícil explicar por que, numa mesma família, os 4 filhos são mais inteligentes que outros meninos na mesma idade. Para a medicina, nenhum gene para a boa dotação foi até agora descoberto. Hoje, com o projeto Genoma, as pessoas têm até uma falsa impressão de que as explicações vão ser dadas a partir do gene. E quanto mais a pessoa conhece o gene, mais ela valoriza a experiência social e mais ela mostra como os seres humanos são iguais. Eles também não se acham diferentes em nada. Quando as pessoas te chamam de talentoso, o que você pensa? Ah, eu penso que estão me elogiando à toa. Pedro também recebe atendimento especial no SEDET. Está na 7ª série e nunca tirou nota inferior a 8. Mas o grande talento dele aparece em cima de um tatame. Nos campeonatos, a pior classificação foi o 3º lugar. Técnica para entrar em outra faixa não falta, mas... Era pra me estar na roxa, mas eu não pude por causa da idade. Aí você tem que entrar na luta calma. Aí você faltava nervoso pra ele, aí você, por exemplo, você faz um golpe assim, ele fica nervoso, aí você joga ele, porque ele vai ficar nervoso e vai ficar descontrolado. Essa é uma técnica sua ou alguém te ensinou isso? Ah, essa é mais minha assim, mas muita gente faz isso. No SEDET, o fundamental é ampliar cada vez mais as áreas de interesses desses meninos. Nunca canalizar para uma única tendência. A própria direção lá do SEDET achou que você tinha pego atividades demais. Você não ficou com um pouco de medo disso, não? Não. Como que você conseguiu cumprir tudo? Isso não sei, é responsabilidade. Você é responsável? Eu me considero. Quem que cobra de você essa responsabilidade? Ninguém, não. Eu mesmo fico responsável e vou. A doutora Zenita faz um alerta. Os pais devem, antes de tudo, observar o ritmo da criança. Você tem que caminhar com ela, não puxando na sua velocidade e nem empurrando para ela ir mais forte do que ela está andando. E aí sei que a família tem que ser bastante orientada para não se exceder nem de um lado nem do outro. Fábio é carioca, mas não gosta de praia. Cinema, futebol, festinhas com amigos, nada disso faz parte da sua vida. O que gosta mesmo é de ficar de 3 a 5 horas por dia no computador. Sempre criando. Sempre nos cálculos matemáticos. Eu prefiro raciocínio para chegar nas contas. Apesar de que é parte da matemática mesmo, eu prefiro álgebra. Fábio já participou de 10 Olimpíadas de Matemática. São 8 medalhas de ouro e 1 de bronze. E mais, no ano passado, ele com 12 anos, fez um curso de probabilidade científica no Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Fábio tirou a 3ª maior nota entre 42 professores e universidades. E o maior incentivo Fábio recebe da família. Se os pais acabam centrando, né, todo o significado do desenvolvimento da criança num ponto, ele, de certa forma, vai inibir a ativação e o desenvolvimento de outras habilidades e outras funções psíquicas do cérebro. Né? É preciso cuidado. Muito cuidado. Cuidado. Os gênios precisam pensar, mas precisam sentir. Anos e uma história trágica. Mas ele descobriu o colorido da vida através da mais sofisticada pintura. A seguir, crianças que vencem todas as dificuldades. O retrato é o de um cotidiano conhecido, mas aos poucos o que se revela é o inesperado. Van Gogh, um dos gênios da pintura, aqui, são menos de 20 metros quadrados e poucos pertences.
Numa mesa improvisada, cores, pincéis e a determinação de um menino que não tem só um ídolo. Ele se escora em um herói que conheceu aos 6 anos pela tela da TV. O que chamava atenção no Hércules? A força. Para que a gente precisa de força? A força. Pra vida, né? É difícil entender como Flávio, de 13 anos, obrigado a conviver com a terra batida do chão, as frestas do amianto, e entre as paredes de tábuas consegue se transportar para um mundo que nunca conheceu. Qual é a sua força de vida? Minha força de vida? É. Pintura. Tintas, telas, livros. Na mitologia grega, ele encontra respostas, razões e argumentos que o fazem resistir. Perseu. Perseu? É. Ele é o deus que vai lá enfrentar Medusa. Ele ganha ou perde? Ganha e corta a cabeça dela. E o que é feito com a cabeça da Medusa? Ah, ele fica com ela carregando. Uhum, ele carrega a cabeça da Medusa. E final de quê? Ah, que nem um troféu pra ele. Fábio faz parte do grupo que um dia a ciência chamou de superdotados. Na escola, nunca soube o que é dificuldade. Rápido no raciocínio, memória surpreendente, interesses incomuns para um garoto da sua idade e com essas condições de vida. O carente que já vem prejudicado, já não tem um estímulo, já não tem o desenvolvimento da potencialidade por interesse, motivação, recursos, aí ele fica prejudicado. Mas há casos fantásticos nesse sentido da criança carente, desenvolvendo seu potencial apesar de todas as dificuldades. De onde ele tirou tanto talento, você sabe? É um dom que Deus deu para ele, vamos dizer, né? E o dom? Será que ele existe? Já nascemos com ele? Se nós isolarmos o ser humano da convivência com os outros, não vai aparecer dom, não vai aparecer talento, não vai aparecer inteligência, não vai aparecer nada. Direito de ser. Foi aqui, nesta organização não governamental, que Flávio encontrou o caminho da arte. 2 mestres o ajudaram. Um menino que não sabia nem o que era uma tela se descobriu pintor e talentoso. Ele dizia estar interessado por mitologia e história da arte. E aquilo me despertou muito. Uma criança de 13 anos, numa região feita no Jardim de São Marcos, que eu já conhecia bem, com interesses tão peculiares, né? Flávio se deparou cedo com a violência. O irmão mais velho foi assassinado. Há 7 meses depois de uma longa doença, perdeu a mãe. E a saúde do pai é precária. O que você acha que tem de errado na sua vida que você não quer passar para o seu quadro? A morte. A morte? Uhum. Mas as suas cores são muito vivas, né? É. Suas cores não lembram morte. Você acha que isso te ajuda? Uhum. Ajuda como? Ah, você não fica pensando em morte, né? Fica pensando na vida. O amarelo pra mim significa vida. Os trabalhos de Flávio já estão prontinhos para a primeira exposição. E na capital, São Paulo. Interior de Pernambuco, quase 3.000 quilômetros do município paulista de Santo Amaro, onde nasceu Renato. Um mestre da matemática. Aqui, ele é professor de inglês. Aí é em São Paulo. Não, Renato, a sua vida tomou outro rumo. Num domingo, no fim do último verão, tudo mudou para o menino de 12 anos. O campeão dos números teve que abandonar São Paulo, a escola, e enfrentar a prova mais difícil da vida dele. A mudança da família para o interior de Pernambuco. E aqui, em Lagoa do Carro, o vencedor da Olimpíada de Matemática, o ganhador de uma bolsa de estudos,
se viu frente a frente com o fim de muitos sonhos. A morte repentina do pai obrigou todos a virem para essa casa que guarda num lugar de destaque o maior orgulho de Renato. Ele foi imbatível numa competição que reuniu centenas de meninos das escolas públicas e particulares de São Paulo. Foram 3 provas no total. A segunda prova eu tirei nota máxima, 10, né? Aí já fiquei mais animado para a terceira, né? A prova chamou a atenção da banca examinadora paulista. Esse professor é testemunha. O professor da Universidade de São Paulo estava olhando a prova dele, eu me lembro como se fosse eu, ele pegou a prova do menino, mas vejam isso, olha como ele resolveu essa questão, porque é muito surpreendente. A primeira surpresa foi de Maria José, quando o filho ainda era bem pequeno. Com 4 anos e meio, mais ou menos, ele já sabia ler. Você que ensinou? Não, dele mesmo. Eu não ensinei nada para ele. O pai comprava aqueles gibi, aquela revistinha, né? Revistinha em quadrinho. De quadrinho. Aí ele começou a ler aqueles livros, e o pai comprando mais. Cada vez o pai comprava mais, e ele começou a ler, e daqui a pouco ele estava vendo Renato lendo tudo. Os interesses de Renato vão bem além do que é ensinado nessa escola. Ele sempre sabe mais que os colegas. Ele é diferente da gente mesmo, ele não copia, ele memoriza. Ele é mais inteligente que especial, né? As professoras sabem disso. O garoto assume o quadro negro e ensina uma matéria nova para os colegas sem problemas. You are São Paulo. Vamos ver, cadê? Hora de participação. Você acha que você continua os seus estudos bem aqui nesse lugar? Por enquanto eu continuo. A verdade é que eu ensino meio atrasado. Ele precisa de uma escola que dê mais chance, mais oportunidade. A chance de voltar a enfrentar desafios ainda está longe para Renato, com os R$311 que a mãe recebe por mês. Sinto tristeza por isso. Ele fala isso tudo pra mim, a escola aqui é fraca, mãe. As pessoas, a educação das pessoas é diferente, né? As professoras também tem umas que ensinam melhor, mas a outra ensina fraco. Para falar a verdade, eu sinto tristeza por isso. Mas eu queria o melhor para ele. A gente gostaria muito de ter ele aqui entre os nossos alunos. A gente até tentou tê-lo aqui como os nossos alunos, mas infelizmente, né, o destino foi um pouco cruel, a gente não conseguiu. Adversidade, falta de estímulo, caminhos difíceis. Nada tira a esperança de Renato. Eu sei, eu nunca vou ficar parado, me mexendo, querendo fazer alguma coisa sem poder. Né? Sempre tem que tentar, entendeu? A criança talentosa tem garantido um futuro brilhante? Nossos repórteres reencontram um campeão da matemática anos depois dos prêmios. O que aconteceu com ele? Veja a seguir. There's one way to do it. Nobody doesn't like nuggets. Era uma vez um gêniozinho numa pequena cidade inglesa. A inteligência tinha despertado cedo em John Adams. Aos 10 meses, reconhecia algumas palavras. Aos 2 anos, já sabia ler. Via horas em relógio de ponteiros, contava até 1000, resolvia problemas simples. Aos 3, já aprendia a álgebra. Which one is the most important for you? Quando o conheci, John acabava de passar no vestibular de matemática. Tinha 9 anos. Treinado pelo pai, professor primário, que voltara a estudar para acompanhar o filho, John resolvia complicadas equações e tinha notas que garantiam um lugar na faculdade. Mas John Adams queria ser criança e jogar bola. Vou ser melhor que o Pelé, dizia senhor de si, com a autoconfiança dos talentos caídos do céu. Homem feito, John não está com essa bola toda. O futebol continua um gosto, mas o jovem de 23 anos desistiu da carreira no gramado já faz tempo. Ao lado da namorada, ele trocou o sossego estudioso do interior pela agitação de Londres e a matemática pela faculdade de Direito. O gênio das equações virou advogado. Eu não aguentava mais a cobrança, diz John.
Eu resolvia problemas complicados com prazer, mas ao invés de receber cumprimentos e incentivo, só ganhava problemas ainda mais difíceis. E por mais que eu fizesse, continua o jovem, era como se fosse obrigação. Por ser considerado superdotado, não davam valor. Decretaram que eu ia ser professor de matemática. Detesto que digam o que vou fazer. Cansado de cobranças e de ver os outros ditarem o seu futuro, John Adams apagou as contas da vida dele e foi tentar brilhar em outro lugar. Aos 17 anos, entrou para a escola de teatro. Cantou, sapateou, tudo com razoável talento, mas nada genial. Isso me atraía muito mais, diz John, fazer algo em que ninguém esperasse que eu fosse bom automaticamente. Por isso foi estudar música, arte dramática, história. Aí sim consegui que as pessoas me aplaudissem e dissessem, muito bem. Mágoas de gênio. Culpa dos pais? Justiça seja feita. Não é fácil cultivar o talento de crianças brilhantes. Pat, a mãe de John, acha que ela e o ex-marido erraram na educação do rapaz. Diante do talento, as pessoas ficam muito ansiosas, diz a mulher. Querem desenvolver ao máximo. Fizemos isso com John, mas é perigoso colher frutos verdes e azedos quando se procura cultivar alguém desse jeito. Divorciada do pai de John há quase 10 anos, Pat não comenta as razões da separação, mas deixa claro que discordava da atenção exclusiva que o ex-marido dava ao filho mais brilhante. Michael, o irmão mais novo de John, revela a mágoa. John ganhou bolsa de estudos, foi para escolas especiais, diz ele, mas eu preferi ter estudado em escolas públicas, como qualquer criança. É bom, para não ficar arrogante. John Adams diz que se sente culpado por concentrar todos os cuidados do pai. Meus irmãos eram proibidos de fazer barulho enquanto eu estudava. Meu pai brigava e batia neles se atrapalhassem minhas lições. Talvez por isso, John faça um enorme esforço para ser simples. Mas a conversa vai revelando faíscas de genialidade. Faz 6 meses, ele não sabia nem pegar na guitarra. Hoje, dedilha músicas dos Beatles com razoável competência. Aprendi sozinho, diz John. Sou bom com livros, tenho excelente memória, aprendo fácil. Características que ajudam no estágio um dos bons escritórios de advocacia de Londres. A firma paga o apartamento de 2 quartos no coração da City londrina e reserva para John um lugar entre 40 concorrentes, todos bem mais velhos do que ele. Eu me beneficiei da facilidade que tenho para aprender, diz John, mas também sofri com as cobranças. A magreza do jovem inglês não é natural. Foi causada por uma anorexia nervosa 4 anos atrás. Ele chegou a pesar menos de 50 quilos. E John diz que o caso dele não foi isolado. Ao longo da vida, conta o jovem, conheci outras crianças consideradas prodígios ou que tinham feito coisas muito precocemente. Quase todos tiveram um colapso nervoso de algum tipo. Não sei porquê, mas deve haver algo errado aí. Será a pressão externa? Sim, diz John. Creio que este é um problema-chave, especialmente se você for uma pessoa religiosa e aprendeu que esse é um dom dado por Deus e que você não pode desperdiçá-lo. É uma pressão terrível. John Adams, 23 anos, advogado, ainda tem os traços do pequeno John que conheci 14 anos atrás. Mas o jovem que passeia hoje pelas margens do Thames, em Londres, carrega sofrimentos que vieram embutidos no talento. A genialidade emprestou brilho, mas machucou bastante. A matemática foi apenas uma das perdas da evolução sofrida deste jovem brilhante. John Adams não vê e não fala com o pai há mais de 5 anos. Por que não é fácil encontrar um gênio?
Será possível descobrir onde se escondem hoje os homens que amanhã terão seu talento reconhecido pela história? Veja daqui a pouco. O gênio existe? O gênio existe. Pelas previsões da lei da probabilidade, pelo menos em cada 1 milhão de nascimentos deve ter uma pessoa com capacidades geniais. Mas o gênio é difícil ser localizado na infância e durante a vida. Quando ele é percebido? Com uma dimensão de tempo de pelo menos 1 século. No mundo, quem que você considera gênio? No mundo, Einstein. É o grande, para eles é o maior. Albert Einstein. Foi um físico como qualquer outro do seu tempo. Um dia, com 26 anos, acordou, abriu os olhos, pegou o papel e pena, escreveu tudo o que a mente ditava. Criou a teoria da relatividade, revolucionou a física, a astronomia, abriu a porta para a exploração da energia nuclear. O pai de Beethoven era tirano, mau e grosseiro com o filho. Obrigava o menino a horas intermináveis de estudo. Beethoven se transformou no gênio da música. O pai do maestro Leonard Bernstein irritou-se de tanto ver e ouvir o filho tocar. Um belo dia, vendeu o piano. O menino foi tocar na casa do vizinho. Ele sim, é quase uma unanimidade. Até os cientistas reconhecem. Picasso é um gênio. E um estudo mostra que Picasso nunca foi precoce nem prodígio. A marca da superinteligência, da superdotação, está no cérebro? Não, eu acho que não existe, né, essas marcas no cérebro. O que existe são experiências que o indivíduo vai muito cedo, né, desde que nasce, tendo acesso. Então, eu diria que essas habilidades, sejam quais forem, essas habilidades são humanas e só podem ser construídas não a partir de um cérebro biológico, mas de um cérebro social. Onde estará escondido hoje o homem que amanhã será reconhecido como gênio? Distante de toda essa discussão, sem nunca ter conhecido a teoria da genialidade, um jovem carioca busca um novo caminho. Fábio é músico e se inspira na obra de um gênio do passado para mudar o presente da favela onde mora. Vila Lobos é o mestre. E o jovem Fábio, o professor, que está ensinando o canto da nova era aos meninos de Niterói. Junto com os primeiros acordes, com as primeiras notas que eu aprendi, eu também comecei a aprender o valor de levar isso adiante, né? Que a arte não era somente um meio para ganhar dinheiro e para melhorar a minha vida, mas também ter essa missão de levar a arte a outras crianças, né? Eu diria assim que fizeram a minha cabeça também nesse sentido, né? Social, político. A orquestra está formada. Se o maestro Fábio vai ser lembrado um dia, ninguém sabe. Mas a obra dele é nova, admirável. Afinal, qual o gênio que não gostaria de ouvir sua música inspirando novos talentos nos recantos esquecidos do Brasil?